Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Dicas de Angela Dipp. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, que tri. Dicas de arrumação. Como arrumar o seu armário. À direita você coloca aquelas roupas que não te servem mais. À esquerda aquelas roupas que você está esperando emagrecer para usar. Em cima aquelas roupas que você adora, mas você tem que jogar fora porque a sua funcionária estragou. Embaixo aquelas roupas que você detesta, mas você não pode jogar fora porque foi a sua sogra que deu. E no meio você coloca aquelas 3, 4 peças de roupas que você realmente usa. E no fundo você coloca o seu amante que você usa para emagrecer. Se amor engorda e traição emagrece, dieta já. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, que tri do caralho. EO, EO. EO, EO. EO, EO. EO, EO. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, te larguei, velho. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo.
Cheque Presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Bom, gente, quando a carreira de uma atriz não está indo muito bem, o que ela pode fazer? Dica: se envolver com uma celebridade. Mas, por exemplo, eu, na minha idade, vou me envolver com quem, gente? O Niemeyer já morreu. Aí eu pensei no Zagallo. Aí eu podia lançar um livro bomba. Na cama com o Zagallo, eu tive que engolir. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, do caralho. Você vai ouvir agora na Rádio Web EO, programa Ubuntu. Sou quem sou, porque somos todos nós. Salve, rapaziada! Muito bom dia, EO, boa tarde para quem não almoçou, EO, boa noite para quem tá do outro lado do continente aí, né? Porque Rádio Web é isso, a gente tá falando aqui agora, tem pinta nos assistindo lá no Japão, na China, na Mongólia, em qualquer lugar. E hoje eu tô bem feliz aqui, começando mais um programa Ubuntu, descansado do Dia do Trabalhador, que ontem... Brincadeira, trabalhei igual. E num oferecimento de Ivo Pens, artigos hidráulicos e Motel Mumbai. Só o Júlio que não vai. Eu vou começar a gravar um jingle pro Motel Mumbai aqui. Vou lá uma hora, pelo menos, ficar dentro da banheira o dia inteiro, descansando. Cara, hoje um programa muito bacana, já que a Rádio Web EO é a primeira rádio web do Brasil. Então, hoje, né, rádio feminina, lindo, e hoje eu tô me sentindo pequenininho aqui perto dessas grandes mulheres, né? Sejam bem-vindas, gurias, muito bom. Vocês já almoçaram? Não almoçaram ainda, né? Então bom dia para todo mundo. Depois a gente faz um bolo juntos aí. Vou apresentar as duas professoras e daí vocês apresentem as suas alunas. E sejam muito bem-vindas. Eu estou aqui hoje com a Larissa Moraes e com a Luciana Dornelles. Larissa Moraes, Luciana Dornelles, dois projetos fantásticos. A Larissa eu já conheço do ano passado, do TEDx lá que eu participei, do TEDx Laçador. Mandar um beijo para a Ana e para todas as gurias, enfim, para toda a equipe do TEDx Laçador, que esse ano, né, a Larissa vai fazer parte, vai lá, vai ser uma das talkers do TEDx e eu vou estar lá, quero estar presente, porque ano passado eu estava bem nervoso, assim, antes de subir no palco. Tava lindo. Mas a gente, a energia que rola no TEDx é fantástica e as pessoas te deixam tão à vontade, né? As pessoas te deixam tão à vontade que aquela energia acaba te aliviando, vai desestressando, e quando tu sobe no palco, realmente tu consegue, né, minha experiência como talker, de subir no palco e poder contar de coração aberto, assim, porque a gente fica naquela preparação pré, né, do TEDx, e quando chega na hora, e as gurias são Caxias, assim, não, tu tem que escrever e tu tem que estar com aquilo que tu vai falar pronto. Cara, eu cheguei lá na hora, apaguei tudo da minha cabeça, falei tudo que veio no coração. Desculpa, né, sabe, mas eu te contei isso. Foi por terra o roteiro, assim, eu vi a galera antes com o papel na mão, eu peguei na hora, assim, cara, ficou uma luz, assim, na minha frente, assim, ó, e eu falei, tá, agora vai, fala, coraçãozinho. E eu acho que esse é o grande barato, porque reúne pessoas com histórias fantásticas, assim, e tomara que esse ano seja lindo para ti, como foi para mim ano passado. E tu já foi? Tu já fez? Não participei. Daqui a pouco. Espero que todos aqui tenham oportunidade disso, porque acho que é um dos projetos que reúnem os maiores palestrantes nada, né? As maiores histórias de vida. Cara, tu vai num TEDx, tu sai de um TEDx, parece que o mundo é perfeito. Que legal.
É fantástico, é fantástico. E a gente acaba descobrindo que o mundo pode ser perfeito ali. Não que o mundo não seja perfeito, mas que o mundo pode ser perfeito, porque existe muito mais gente legal no mundo do que gente má. Então, gurias, por favor, vamos começar da esquerda para a direita. Alice, tu apresenta as meninas, por favor, e conta um pouquinho do que é o Afroativos, tá? A escola que surgiu dentro da escola Saint-Hilaire. Isso. Foi dentro da escola que surgiu o projeto. Eu quero que tu te apresente a tua aluna. Então, tá, bom dia para quem está nos assistindo. Eu sou a professora Larice Moraes, do projeto Afroativos, que acontece, ele é desenvolvido na IMF Saint-Hilaire, no bairro Lomba do Pinheiro, aqui na periferia de Porto Alegre. E essa aqui é a minha aluna, deixa ela se apresentar. Opa! Pode tirar, tira. Pode tirar? Tira. Aqui, ó. Faz Sim, aqui, ó. melhor. Se der vontade, já canta daí, Sim, né? sim. Tem todo um visual aí da poesia. Então, bom dia, meu nome é Gine e eu sou aluna eu sou ex-aluna, na verdade, da Sora e faço parte do projeto Afroativos. Então, esse projeto, ele surgiu na minha sala de aula, em uma turma de 4º ano, né, e era uma turma que não se enxergava, assim, bem como um grupo, e nós começamos, né, a gente tem muito essa cultura dentro da IMF Saint-Hilaire de trabalharmos junto com a supervisão, né, a gente trabalha muito em conjunto, e foi trazido, né, numa das nossas reuniões pedagógicas, essa questão dessa turma que estava bem difícil de lidar, e começamos, então, um trabalho de revisão de valores na diversidade. Deu muito certo esse projeto, tanto que eu pedi para que eles fizessem uma avaliação dele para a gente pensar em passos futuros, né, do que a gente faria e tal. E recebi vários relatos, várias cartinhas deles, né, das avaliações que eles fizeram, sendo que muitos relatos fortes nesse dia. Mas um dos relatos, né, que foi da Caroline, uma aluna de 10 anos, atravessou bastante, assim, me atravessou muito, porque trouxe também à tona muitas feridas de infância. Né, eu, apesar, e eu acho que é importante também a gente se colocar nesse lugar, né, eu, apesar de ser uma mulher negra de pele clara, né, e que não dá para comparar, né, o racismo pelo qual eu fui exposta com, né, os meus alunos que têm a pele mais retinta, né, isso é importante a gente falar. Eu passei, sim, não é 1/3 do que os meus alunos com a pele mais escura já passaram, claro. Mas me lembrou muito. E nesse dia, a Gine, que já era minha ex-aluna, né? A Gine foi minha aluna em 2016, ela estava na sala de aula como monitora, me auxiliando e tal, e leu a cartinha, né? Eu disse, Gine, olha isso, lê isso, tu precisa ler isso, porque ela passou por um processo muito parecido também, né? Quer falar um pouquinho, Gine, sobre como é que foi para ti? Conta para nós aí. Então, em 2016, eu não gostava do meu cabelo, porque eu vivia passando assim no corredor do colégio e do nada já via gente falando do meu cabelo, assim. O cabelo! Eu só na inveja aqui desse black aí, cara, e aí? E eu não gostava, eu vivia com ele de coque. Japonegra. Eu não conseguia nem apertar ele direito, porque é muito grande, meu cabelo ainda bem que tá preso. Tá preso agora? Tá. Meu, cara, deixa solto. Que cabeleira, E velho. eu vivia com ele preso. Só depois que eu fui me recuperando falando com a Sora, porque eu não conseguia deixar ele solto de jeito nenhum. Também teve um dia que eu fui tentar deixar ele solto, assim, e a gente tava em grupo. E nisso eu entrei na sala, já tinha gente falando do meu cabelo, meus colegas vindo na minha frente querendo me xingar, falando um monte de coisa. Depois daquele dia eu não quis mais soltar meu cabelo, mas depois eu fui me recuperando e fui soltando meu cabelo pouco e pouco. Em 2017, como a senhora estava dizendo, eu li a cartinha da Caroline, e nisso eu já resolvi falar com toda a turma, porque como já tinha acontecido comigo, eu resolvi falar com toda a turma, porque não tinha só a Caroline, como tinha meninos também. E nisso eu resolvi falar com todos eles. No outro dia, a Caroline já veio com uma parte do cabelo solto. Legal.
E aquilo foi bom porque tu vê uma pessoa que está se recuperando e ela estava se recuperando até bem rápido. Porque é muito difícil soltar o cabelo, ainda mais que é volumoso. E um monte de gente ficar em cima de ti é horrível. Vocês sabem, né? Porque vocês têm os cabelão. Então é horrível. E tu foi referência para ela, né? Isso Sim, aí é legal. sim. Tu deu coragem para ela de soltar. Exatamente. Que massa, cara. Só orgulho. Luciana, te apresenta. Seja bem-vinda, guria. Obrigada. E vocês também, meninas. Tô bem feliz aqui hoje com você, sério. Eu quero conta a tua história também, conta o que é o Empoderadas IG e de onde nasceu. E como é que tá a situação de vocês agora? Conta pra mim. Certo. Conta pra essa galera. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciana Dornelles Ramos, né? Sou professora da Escola do Estado, né? Da Escola Ildefonso Gomes. E lá, quando eu comecei a trabalhar, foi que eu percebi que eu era um perfil diferente de professora para os meus alunos, assim. Eles estranhavam eu não ter filho, eles estranhavam eu ser uma pessoa negra dando aula, eles estranhavam muito, eu parecia um ET, assim. E eu via que as meninas, elas utilizavam muito o cabelo preso, sim, né? E aquilo me incomodava, porque quando eu conversava com elas, quando eu dialogava com elas, o que retornava para mim eram coisas que eu já tinha falado quando eu era menor, quando eu era mais nova. Então eu via que apesar de eu sempre fui aluna de escola pública. Sim. Então eu saí, voltei para a escola pública como professora, e eu via que a escola pública não tinha mudado ainda para os alunos negros, porque elas ainda sentiam dores que eu tinha sentido quando eu era criança. Então, assim, a partir dali que nasceu o meu projeto, que é o Empoderadas IG, porque eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa por essas alunas, né? Então, hoje eu tô aqui com 3 das minhas alunas, depois a gente vai encontrar o resto da tropa lá na URGS, lá que tem Rincon Sapiência hoje. Uhum. E eu tô aqui com elas, vou deixar elas se apresentarem rapidinho. Bom dia, meu nome é Taisiane, tenho 16 anos, faço parte do projeto desde 2017, foi quando eu entrei no IG. É isso. Daqui a pouco solta. E tô aqui arrasando com esse cabelo novo, né? Lindo. E aí? Oi, bom dia, meu nome é Stephanie. Beleza, Stephanie, bem-vinda. Eu entrei no projeto a convite da Soralu em 2016, quando eu estava no 9º ano lá. E ela via que eu era muito sozinha nessa luta, porque apesar de eu odiar meu cabelo, enfim, meus traços, eu ainda estava nessa busca pelo feminismo também. Linda aí, se odiando aqui. E depois foi isso, a gente, acho que já 3 anos no projeto. Que massa, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, nossa artista. Nossa artista. Massa, fã. Meu nome é Maria Eduardo, tenho 17 anos. Olha lá para aquela câmera lá para a galera te ver. Eu projeto desde 2016, a convite da Soralu, porque eu trabalhava na época, eu não podia estar tão envolvida no projeto, mas mesmo assim a Sônia insistiu para que eu entrasse, porque eu usava muito cabelo preso, muito, assim. E na época meu cabelo era comprido, mas eu detestava ele solto, assim, porque ele ficava muito volumoso quando eu soltava. E não ficava, tipo, eu queria que o meu cabelo, se fosse para usar ele cacheado, que ele fosse no máximo que nem o da Esté, mas como não ficava, eu não gostava do meu cabelo. Cara, o que eu vejo que é impressionante, assim, é que essa autodestruição que a sociedade nos coloca, assim, tipo, umas gurias lindas, porque cada uma tem a sua beleza particular, são estilosas pra caramba, saca? E aí a sociedade pega, vírgula, né? Parte da sociedade e do mercado da moda, do mercado da beleza, fica dizendo que não, que é feio ter o cabelo crespo e que, enfim, tem que ser magro, que tu tem que, né, usar roupas, né, caras. Tem que seguir um padrão. Pô, daí acaba, tipo, ontem a minha filha participou de um bazar, foi comprar um bazar. Até nem vou comentar muito aqui, falar o nome, mas assim, de uma socialite aqui de Porto Alegre, que, enfim, tinha roupas assim, ó, que nunca tinham sido usadas, ou no máximo usada uma vez, 2 vezes,
roupas caras, que com certeza ela comprou fora do Brasil, tava vendendo de 10 a 50 reais as peças. E elas, assim, as gurias compraram... Eu tenho 3 filhas, elas foram lá e arrebataram um monte de roupa baratinha, saca? Porque elas estavam precisando que vão usar enquanto servir, saca? Porque lá não tem essa frescura, só para de usar tênis na minha casa quando cai a sola, tá ligado? E não, e se der para reaproveitar, e se tiver como reaproveitar, a gente reaproveita. Então, assim, cara, é impressionante o que as pessoas acabam se tornando reféns, saca? Tipo... E com as crianças é muito doído, sabe? Eu acredito que a Larice acompanha também, assim, porque a gente vê o processo deles de começar a tomar coragem. Não, eu vou soltar meu cabelo. Claro. Aí elas chegam de manhã cedo, lindas, com o cabelo solto, e a gente elogia e tal. É dito e feito. Vai para o recreio, vai para o intervalo, que é quando convive com as outras crianças que também não estão no ambiente da turma, que às vezes a turma já está compreendendo que eles estão naquela transição. Mas quando vai para o intervalo, a minha dor é voltar do intervalo e ver eles de cabelo preso já subindo para o próximo horário. Aí, pegando o gancho, né, dessa tua fala, exatamente foi assim que nasceu o projeto Afroativos, inicialmente com a campanha do Solte o Cabelo, Prenda o Preconceito. Eu tenho a camiseta. Eu sei. Justamente por essa questão, né, de passar esse recado, de passar essa mensagem de que não são os nossos cabelos, né, nossos cabelos carregam uma história, tem a ver com a nossa ancestralidade, e também, né, um ato político, né, nós usarmos os nossos cabelos naturais, e não são eles que têm que estar presos, escondidos, né, o que tem que estar preso é o preconceito, a intolerância, óbvio, é o racismo das pessoas, essas pessoas que têm que se envergonhar, e foi exatamente nisso, a Gini falou, ela veio com uma parte do cabelo solto, toda a turma elogiou, foi para o recreio e já voltou de capuz. E não falou nada. E quem observou foram os meninos da turma que foram atrás e eles já queriam resolver do jeito deles. Né? Eu digo, gente, não é por aí, tá? Então como é? Né? E então começou aquela pressão. Mil graus, senão a gente vai conversar. A gente vai dar o nosso jeito. A gente vai conversar de pertinho, né? E tal, para resolver, né? De forma muito amigável, claro, só que não. Né? Então, assim, começou essa pressão. E uma amiga me mandou uma imagem, né, de uma boneca com essa mensagem no Black Power, né? Solte o cabelo, prenda o preconceito. E foi exatamente assim que surgiu também, dessa questão. Isso é muito gritante, né? E são coisas que a gente já passou também na escola. Claro. Então eu via a dor delas tocava em mim. No tempo, né, de vocês, bem mais difícil. Bem mais é que a gente tinha menos referências, né? Hoje, graças a Deus, eles já vêm com mais referências. Claro. E se eles não têm, a gente cria, né? Exato. Porque é isso que a gente tem feito. Exato. Mas assim, hoje eles já vêm na TV, tem mais personagens negros, né? Se a gente volta um pouquinho no tempo, assim, que a Thaís Araújo foi das primeiras personagens protagonistas negras, o primeiro papel dela foi um cabelo alisado. Sim. Né? Sim. Então, assim... Da cor do pecado ainda, né? Da cor do pecado. Né? Então, enfim, assim, a gente não tinha, assim, midiaticamente falando essas referências. E foi algo, e é um processo que é tão louco que quando a gente senta numa roda com pessoas assim para conversar, a gente vê que se cruzam dores muito parecidas. Claro. E isso nos liga muito também, sabe? Eu acho que acredito que as crianças sentem isso também, que quando elas vêm, assim, que nem a Gini estava contando agora a história dela, vocês também sabem, porque exato. Tu sabe que a pessoa passou por aquilo, tu sabe. Todo tipo de preconceito, de intolerância que existe é casca grossa, assim, de enfrentar. Porque, assim, eu me considero um cara mega privilegiado, né? Todos os dias eu sempre falo isso aqui no programa. Eu saio de casa, eu faço um exercício de olhar para o céu, tentar me enxergar lá de cima, pequenininho, e ver que somos, né, um monte de formiguinhas andando de lá para cá. Mas, por ser gordo, eu sofro preconceito todos os dias. O tempo todo. E não importa se eu tenho grana no meu bolso ou se eu não tenho grana, se eu estou num lugar com pessoas ricas ou com pessoas pobres, sabe? Embaixo do próprio viaduto onde eu faço as ações do Cozinheiros do Bem, sempre chega um cara que não me conhece. Ei, gordão! Sabe? Aquele papo, assim, aquele negócio. Tipo, hoje eu lido bem com isso. Na verdade, eu procuro emagrecer mais por saúde hoje em dia, né? Porque por estética não me atrapalha, a não ser o fato de não conseguir comprar roupa para mim, porque não tem lugar nenhum. Né? Não existe o acesso, moda, né? O acesso é complicado. É muito complicado. E, tipo, cara, várias vezes, assim, eu sempre fui a favor de andar de transporte público. Até antes não tinha carro, né? Hoje consegui ter minha caranga e tal. Mas, cara, a vida inteira andei de busão para cima e para baixo.
E assim, ó, vocês têm que ver o que era, sem brincadeira, a merda, que é tu sentar dentro de um ônibus, sabe? E as pessoas, e às vezes assim, ó, não tem nenhum lugar no ônibus sobrando, e tá tu e tem um lugar do teu lado sobrando, e a pessoa ficar em pé do teu lado porque ela não quer sentar do lado de um gordo. Saca? Isso é assim, ó, isso para quem não sabe, para quem não nem imagina, mas aquilo te crava uma faca no coração, assim como deve ter cravado várias facas nos corações de vocês. Então, assim, o Ubuntu é isso, a gente tem que criar essa consciência, o que a gente tenta trazer aqui, o que a gente faz com esse programa, o que esse programa é, só para vocês sacarem. A gente está criando um grupo de WhatsApp com todos, a gente não tem 2 meses aí de programa, saca? Mas muita gente legal já passou por aqui, e a gente quer criar um grande mailing de pessoas para ali na frente, ali, quando a gente fechar o 100º programa, ou sei lá, quando chegar no final do ano, a gente poder unir todas essas pessoas, porque o que a gente faz aqui? A gente está mostrando ali naquela câmera que existem exemplos como os de vocês, de superação, mostrar que as pessoas podem ajudar de várias formas. Por exemplo, eu sou cozinheiro, eu creio cozinheiros do bem, saca? E porque eu sou cozinheiro, então eu cozinho. Quem sabe dançar, dança. Quem sabe pintar, pinta, ensina a pintar, porque todo dom deve ser compartilhado. Então, isso que a gente está fazendo aqui é para mostrar para as pessoas que realmente existe muita gente legal em todos os setores, e que o trabalho de vocês é fantástico, e ninguém aqui precisa ficar preso, muito menos o cabelo, né? Eu queria que tu me contasse um pouco como é que nasceu o projeto e há quantas anda agora o projeto de vocês. Fala pra galera. Sim, como eu falei, eu fiquei com um incômodo muito grande, né, vendo a dor das meninas e vendo que elas ainda viviam coisas que eu vivia. Então eu resolvi, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, aquilo me chamava. E é complicado, porque para te começar a trabalhar com tantas dores, tu precisa resolver as tuas. Claro. Então foi um momento em que eu precisei também entender minhas dores, me empoderar, né? Porque para eu empoderar elas, eu precisava estar bem comigo também, porque a gente se torna, né, Larissa, referência para eles, isso também é muito complicado. Pesado. É pesado, né, porque a gente fica pensando assim, e o que eu tô fazendo para ser exemplo, né, e isso pesa todos os dias. Então, eu consegui primeiro um laboratório ali que a gente tinha de ciências, eu consegui um horáriozinho no laboratório e convidei as meninas para um grupo de estudos. Quantas meninas? A princípio, a gente começou com 13, né? Porque eu convidei toda a escola, mas quando eu falei em estudos, eles... sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Porque o pessoal... E assim, uma coisa que eu sempre bati muito para as meninas, eu falava, gurias, não é salão de beleza. Não é salão de beleza. Porque não adianta tu soltar o cabelo sem ter trabalhado questões internas antes. E isso tu só trabalha estudando. Claro. Então, assim, eu sempre bati para elas, vocês têm que ler, vocês têm que entender quem vocês são no mundo, onde vocês se encaixam, que luta vocês estão, porque daí a estética vai vir como consequência. Claro. Né? Se tu solta o cabelo antes de ter trabalhado isso, tu vai pro recreio e tu vai voltar com o teu cabelo preso. É um processo muito difícil. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, né? Porque nós somos muito plurais, não dá para nos botar numa caixinha. Claro. Mas sem o estudo, sem o empoderamento, sem saber quem veio antes de ti, que a gente, né, descende de reis, de rainhas, de pessoas guerreiras que sobreviveram pra gente estar aqui hoje, a gente não tem essa força, eu acho, para encarar essas dores diárias que às vezes é mais fácil a gente se esconder e voltar para a conchinha e fazer que a gente não tá vendo. É verdade. Então a gente começou a estudar, né? Eu fiz um grupo de estudos e eu ajudava elas a... Onde começou esse grupo? Lá na escola Ildefonso Gomes. Tá. E aí eu estudei técnicas de cuidado com cabelo crespo e cacheado, que se chama low pull e no pull. Que, na verdade, eu estava cuidando do meu cabelo, que eu tinha inventado umas luzes e, meu Deus do céu, meu cabelo já nem cacheava mais. E eu tive que... Vamos trabalhar em cima disso. E eu comecei a aprender a cuidar do meu cabelo também, que eu não sabia cuidar, assim, sabe? Não sabia. O nosso cabelo ele exige cuidados diferentes que a gente não aprende desde pequenininha, assim. Então, eu comecei a aprender a cuidar do meu cabelo e ensinava as técnicas para elas. E a gente falava junto disso sobre feminismo, sobre o racismo, né? Sobre o racismo estrutural, sobre o padrão de beleza, sobre diversidade. Porque, assim, eu vejo que uma das coisas que mais atrapalha a nossa luta é as pessoas nos olharem e dizerem, mas todos somos iguais. Todo mundo é igual. Não, gente, a gente não é igual. Nós somos diversos, a gente tem corpos diferentes, a gente tem cores diferentes. E se a gente não trabalha nessa diversidade, a gente ignora todo mundo. A gente, na verdade, só tem que ter um mesmo comportamento, né? Um mesmo respeito, né?
tipo, e considerar que somos iguais quando a gente estiver falando de cargos, de oportunidades, isso aí que tem que estar a igualdade, porque ser humano nem... E não tá, né? É óbvio, não tá ainda. Porque assim, o racismo... Não tá mesmo. Não, é porque é muito, muito bonito a gente dizer assim, somos todos iguais, mas a gente chega para uma entrevista de emprego e uma pessoa branca, padrão, que tem um currículo minúsculo, vai passar da pessoa negra retinta que tem um currículo maravilhoso por causa de um padrão de beleza. Então nós não somos iguais, não temos oportunidades iguais. Boa aparência, né? A tal da boa aparência. Exatamente. Não se encaixa nos padrões da empresa, né? Isso a gente escuta muito. Então daí começou uma discussão e para os professores foi gritante a mudança das gurias, né? Não só estética, mas assim de proatividade, de vontade de estudar, de começar a mudar o discurso, de começar a ler mais, escrever mais, né? A Thay escreve muito, ela tem muita dificuldade de falar, ela é bem tímida, mas ela escreve muito, ela faz poesias lindas. Mas é isso, né? Mas é isso, a diversidade. Uma desenha, né? Não, e eles vão encontrando eles vão entendendo assim que tu não precisa estar na escola e ser o cara bom em matemática e português, né? Que a gente pode trazer nossa parte melhor para fora e que tá tudo bem, porque a gente é plural. Né? Então, assim, a Esté sempre foi assim, ela devorava leituras, ela e a Duda, né? Elas eram de turmas diferentes, mas elas eram as CDFs da turma, assim. E aí, tu vê que, né, na questão até do bullying e tal, até isso se torna uma característica negativa às vezes, né? Então, assim, a Duda, assim, eu chegava na escola e ela tava, assim, com uma cara fechada, assim, e ela se escondia literalmente atrás do livro, né? Desde a questão da aparência, como, assim, eu sentia a Duda frustrada, ela estava entalada, porque a família dela é uma família muito política, uma família que tem uma consciência racial e social muito grande, e ela via tudo aquilo ali na educação pública e ela se engasgava, e eu sentia isso nela. Né? Por isso que eu insistia tanto para ela entrar no projeto, eu sentia que ela precisava ter um ambiente em que ela pudesse compartilhar essas coisas que estavam engasgadas. E a Esté quebrava o pau, porque ela ficava brava, e seus machistas! Deu uma passadinha assim, tipo, não, né? E aí eu entendi que ela também precisava pegar todo aquele conteúdo que ela tinha e saber como falar para ser ouvida, porque tem isso também. Às vezes a gente grita e ninguém nos escuta. E é uma questão de inteligência a gente entender como eu vou falar para ser ouvida, porque a gente cansa de não ser ouvida, né? E aí a gente começou o projeto e foi assustador, porque tomou uma proporção que eu não imaginava. Em 2017 também foi quando a gente explodiu, assim, que a gente criou a nossa página lá no Facebook, na Empoderadas IG. E a gente fez uma parceria com o Cadu Casales, que fez a nossa parte de imagens do projeto, nos tornou visíveis, assim. E a partir daí só foi, assim. E aí a gente começou a visitar outras escolas. E quando a gente já visitou, né, a Saint-Hilaire também, acho que foi em 2016, né, Esther? E quando a gente visitou a Saint-Hilaire foi quando deu, assim, quando eu vi, assim, as crianças da Saint-Hilaire olhando as gurias e aquele olhinho brilhando do tipo assim, não são modelos, não são atrizes, né? São alunas de escola pública e elas estavam empoderadas. E aí... Desculpa, um parênteses, aquela invasão de vocês no TEDx ano passado foi um negócio que eu olhei assim... Choca, né? Parecia que eu tava dentro do filme do Pantera Negra, assim, só que não tinha o Pantera Negra ainda, e eu achei demais. Sim, e aí tu imagina o efeito sobre as crianças das escolas que a gente visita, porque eles ficam assim, ó, né? Eles ficam com uma cara tipo, meu Deus. E aí, quando a gente foi na Saint-Hilaire, que eu vi que a pegada do nosso projeto era compartilhar com outras escolas o que a gente estava estudando, o que a gente estava vendo. Então, hoje a gente faz isso. A gente geralmente fica no primeiro trimestre, no primeiro semestre, a gente fica mais em estudos, né? A gente se reúne para estudar, para aprender, para fazer trocas. E no segundo semestre é quando a gente vai para as escolas daí, que a gente visita outras escolas públicas de Porto Alegre para compartilhar um pouquinho do que a gente aprende da nossa luta antirracista. Fantástico. Vocês não estão mais na escola? Não. Esse ano, infelizmente, a escola nos pediu o nosso espaço. Era uma salinha que a gente criou em 2016, que tinha toda a nossa carinha, né, gurias? E a gente tá sem teto, assim, né? Nossa situação... gente vai dar um jeito nisso. Nossa situação agora é essa, assim, a gente tá sem teto, mas a gente não para, né? Porque com certeza. A gente aprende, a gente resiste desde pequenininho, né, Larissa? Então, desistir não é a nossa cara. A gente segue nas redes, a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso Facebook,
a gente tá participando de atividades, né? Que nem hoje que a gente está aqui. Claro. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que é onde a gente tem feito as nossas trocas, a gente compartilha artigos para ler, a gente discute temas que estão aí, que às vezes as próprias gurias trazem. Sora, tu viu isso daqui? A gente já começa uma discussão a partir disso. E vamos lá, a gente vai seguir, porque eu acredito que também, às vezes, é importante, assim, a gente... Quanto tempo tem um projeto mesmo? A gente começou em 2016. 16. Eu vou te dizer, o Cozinheiros do Bem começou em setembro de 2015. Agora, a gente está conseguindo partir para uma sede. E é num lugar bem legal, ali no Morro da Formiga, no centro de Porto Alegre, entre a Duque e a Demétrio, na escadaria, onde tem ali, que agora está sendo revitalizada, a galera está grafitando, está bem bacana ali. E é um projeto que a gente está fechando com o pessoal da Vila Flores. E é um projeto chamado Organicidade. Então a gente está pegando uma casa com uma galera de reciclagem, com uma galera que tem um minhocário, produzem microplásticos e tal, e com o pessoal do Vila Flores. A gente tem uma sala de reuniões lá. Eu vou falar com o pessoal, né, conversar com o coletivo e, de repente, a gente cede para vocês, claro, pelo menos terem uma hora, 2 horas na semana para poder sentar, ou sei lá, né, quanto tempo vocês precisam, mas na rua ninguém vai ficar, porque quando chove não dá para ter reunião. Então... A gente vem se encontrando nos parques, né? E aí aconteceu exatamente isso. A gente marcou, choveu, porque tem chovido nos finais de semana, né? Nem fala, no fim não choveu, mas a gente depende do tempo. Não, eu sei como é que é. Muita reunião a gente já fez em praça de alimentação de shopping, saca? E para pegar o Wi-Fi, para todo mundo poder conversar, a gente sabe das lutas e como é difícil. Mas aí chegam os pontos que começam a surgir os retornos, né? Os prêmios. Vocês agora foram indicados ao Prêmio Sim, né? Sim, a igualdade racial. Eu quero que tu conte um pouquinho sobre isso, sobre o calendário, sobre esse estouro aí em Angola que rolou. E, cara, porque é isso, sabe? Toda luta tem o seu retorno, toda luta tem o seu resultado. As coisas vêm. E, tipo, eu vejo isso por tudo que o Cozinheiros do Bem está colhendo hoje, assim. A gente sabe que a gente não vai acabar com a fome, assim como vocês aqui não vão acabar com o racismo, mas a gente vai bater na porta, a gente vai lutar, até que um dia, talvez, nessa geração, espero, né, geração de vocês, consiga equilibrar e mudar essa visão do mundo, assim como a gente sabe que a fome é um produto, né? A gente sabe que com 1/4 da comida que vai para o lixo daria para acabar com a fome no planeta. Então, tipo, a gente sabe que é muito mais uma questão política do que uma questão de vamos vencer ou não. Precisa ter a miséria, sabe? Para que as pessoas tenham medo. Isso é ridículo, sabe? É ridículo, porque não precisava ser assim, sabe? Acho que daria para todo mundo andar de mãos dadas, né? Mas, infelizmente, essa luta ainda vai longe. Então, quero que tu me conte um pouquinho sobre essa tua colheita, sobre essa colheita de todos vocês. Todos, né? Porque a gente sabe que ninguém vai na esquina sozinho. Isso é importante também a gente falar, né? Eu e a Lu, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa sobre essa questão, né? Onde um vai, fala sobre o trabalho do outro. Né? Porque é justamente para isso, para a gente dar esse alcance, né? Não é só o Afroativos, não é só Empoderadas, né? A gente tem várias iniciativas afrocentradas dentro né, de Porto Alegre mesmo, e que também precisam de ajuda. Né? A gente tem pessoal lá do Quilombonja, com o professor Bruno, a gente tem... Um trabalho incrível que eles estão fazendo. Maravilhoso, nossa. Tem o trabalho da professora Perla Santos, das Meninas Crespas, né, lá no bairro Restinga. Tem o trabalho das quilombelas também, que são da escola Pasqualine, né, na Restinga também. Tem vários coletivos. Procurem, né? pesquisem aí, galera. Quem está vendo aí, favor, deem uma pesquisada nas redes sociais. E não é só pesquisar, só ler. Cara, lê, curte, escreve uma coisa, sabe? E compartilha, sabe? Porque porque roda ali na timeline o que tem mais comentários. Então, nem que tu coloque só um up lá, que é bem pouquinho, mas não, mentira. Vai lá, escreve, aplaude, bota as palminhas lá, porque essa galera realmente merece todos os aplausos. Sim, e importante, né? Dentro da fala da Lu, nossa, várias identificações. A questão que eu queria pontuar, a questão do grupo de estudos. Uhum. Não
não sei se isso acontece com vocês, mas normalmente quando fala que tem um projeto afrocentrado, as pessoas dizem assim, a primeira pergunta que te fazem, e aí, tu tem uma apresentação artística para fazer? Não sei se isso acontece contigo, Lu. Vocês vão dançar pra gente. E aí vocês vão fazer uma, né? Vocês vão fazer uma dança, vai ser capoeira, vai ser, enfim, né? E aí vai ser, né? O que vocês vão fazer? E isso é importante, né? Eles estudarem a própria história. Eles, principalmente, a gente usa, né, o termo dentro do Afroativos, afrobetização. Afrobetizar. Por quê? A gente lá, né, nos anos iniciais, na educação infantil, toda aquela função, a gente aprende, né, a gente se alfabetiza, a gente tem toda a questão da alfabetização, do letramento, né, e a gente tem toda aquela leitura de mundo, todo aquele processo, mas por que a gente sabe tão pouco da nossa história? Ou por que a gente aprende a nossa história de forma distorcida? Por que a nossa história é sempre contada pelas mesmas pessoas e do mesmo jeito? Né? Então, assim, a gente começou com esse processo de alfabetização, de revisão e de ressignificação. Porque é isso, é tu positivar a forma, né, de ser negro, é tu positivar a palavra, o sentido da palavra negro, né, de preto, né, porque tem gente, a gente vive num país de morenos, é impressionante, né, porque ninguém é negro, o cara né, é moreno. e aí tu não chama de negro para não ofender, mas para aí, mas para aí, então para ti isso é uma coisa ruim, né, então é a ressignificação disso que a gente tem que fazer. E a gente começou a trabalhar com essas questões, porque é justamente isso, empoderamento, tombamento, se ele fica só na parte estética, né? É porque é muito fácil falar, né? Ele se esvazia muito rápido, né? Ele não se sustenta. Então a gente trabalha com a questão do conhecimento, né? Conhecimento é poder, né? Exato. E começamos então com todo esse processo também, né? Eu ia nos meus dias de folga, né, nos meus dias de hora de atividade fora da escola, e a gente começou a ganhar espaço dentro da escola, e isso começou sim a gerar resultados. Nós fizemos devido também a questionamentos dos alunos do assim, por que o que eu aprendo aqui dentro das nossas reuniões do Afroativos, eu não aprendo no meu currículo, não aprendo na minha sala de aula. Ou, né, quando a gente trabalhou a questão da revolta farroupilha, que eu não chamo de revolução de jeito nenhum, né? Quando a gente... Não, de jeito nenhum. Óbvio, né? Que não. Quando a gente fala da revolta farroupilha, e a gente trabalha isso, eles assim... Porque eu só fiquei sabendo da perspectiva dos lanceiros negros somente agora. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Como assim? Peraí, né? Vamos... E a gente começa todo um trabalho, né? A gente conheceu o pessoal do Rafuage, que tem, né, o Manifesto Porongos, através de um trabalho, né, onde eles leram, analisaram o hino do Rio Grande do Sul, onde eles leram e analisaram a letra do rap, né, do Manifesto Porongos, e assistiram ao documentário. Que massa. A partir daí a gente já começa, né? Estou dando um dos exemplos, né? A gente tem, que nem eu costumo dizer, nós somos negros 365 dias no ano. Nós não somos negros somente em datas comemorativas. Exato. Né? Não adianta tu chegar lá na Semana da Consciência Negra. E aí todo mundo quer ser negão. Ali, aí todo mundo ser legal e ser legal. E o pior, a questão da raça humana, né? A questão, nós somos uma raça só, a raça humana. Do ponto de vista biológico, talvez, mas do ponto de vista social, né, a gente sabe que existe sim, existe essa disparidade. E não é só uma questão, né, da professora Larissa estar dizendo isso, estar inventando isso na sua cabeça, né? Os dados estão aí comprovando. A nossa juventude está morrendo. Né? A gente tem toda a questão do genocídio da população negra, a gente tem toda a questão da solidão da mulher negra, né? As taxas de população carcerária no Brasil, a gente tem todos os índices, né, que comprovam e jogam isso, esfregam isso na cara da sociedade, que ainda assim nega o racismo e que ainda insiste em viver o mito da democracia racial. Né? Como se nós fôssemos o paraíso das três raças, todo mundo vivesse em harmonia. Quando a gente luta nessas questões, as pessoas ainda dizem, mas os negros é que estão fazendo o próprio racismo. Gente, os negros é que estão se diminuindo. Reverso é ótima, né? Sabe que hoje, todos os dias no mundo, 3 bilhões de pessoas passam um dia com menos até $2 o dia. Isso é miséria total. 80% desses 3 bilhões são de pessoas negras. Então, assim, a gente tem que mudar essa realidade, mas na atitude, e não só em falar, sabe? E abrir as portas e as oportunidades exatamente todos os dias. Todos os dias.
sabe? Para que as pessoas na África reconheçam o trabalho feito no Brasil, como está acontecendo contigo agora. Eu tô muito ansioso pela tua fala no TEDx, porque eu quero estar lá embaixo, eu vou te aplaudir, sabe? Que ainda mais que vai estar apresentando vai ser a Martina, MC Martina, baita parceiraça. Spartacus também. O Spartacus também. Vai estar forte, vai. Fortíssimo. E justamente, né, após todo um trabalho, né, porque parece que as pessoas só enxergam o resultado e não o processo. Sim, claro. E um trabalho que demanda, por exemplo, como as meninas, eu tenho certeza que o Uber, para vocês chegarem até aqui, ou o transporte, ou a carona, ou seja lá o que for, porque é isso que a gente faz, né, com os nossos salários de professora. Né? Sim. Então, assim, é importante a gente pontuar isso, né, essas ações, e de onde que sai isso? Falando da questão do prêmio, sim, a igualdade racial, sim, nós estamos muito felizes, muito honrados, não imaginávamos que estaríamos entre os finalistas na categoria Educação e Oportunidades, pois trata-se, né, do maior prêmio da América Latina voltado à temática racial. E estaremos, sim, no dia 14, lá no Copacabana Palace, mostrando que tem preto no Sul, sim, né? E honrando, né, toda essa questão da periferia e mostrando o que é muito importante. Quando a gente aparece na mídia, e isso é uma combinação que eu tenho com eles, raramente acontecem eventos ou atividades nas quais eu vou sozinha. Porque quem tem que ser ouvido, né, e o projeto ele só acontece porque eles tomam a frente, porque eles protagonizam esse processo e eles querem mudar, e é por isso que nós somos afroativos, né? Porque nós estudamos, nos revoltamos, sim, mas nós agimos para que as mudanças aconteçam. E é por isso que eu acredito que a gente está conseguindo inspirar, né? Não só a questão do calendário afro, ele surgiu disso, né? Por que a gente não aprende? Então, vamos produzir esse conteúdo. Já, né, que a gente não tem, vamos produzir esse conteúdo, que as pessoas dizem assim, mas eu não sei por onde eu começo, eu não sei de que jeito eu faço, eu não queria fazer, então tá, vamos fazer, então, vamos produzir um material, então nós produzimos muitos lugares aqui legais da cidade, né, locais da resistência negra ficaram de fora e a gente continuou com o projeto esse ano, só que daí com as mães, as avós, né, a gente vai incluir, né, outras pessoas e outros lugares que a gente precisa contar a nossa história, a gente tem que começar a fazer isso para ontem, né? E esse calendário ele explodiu quando o Portal Lunetas fez uma matéria e isso chegou em Angola. Que massa. Né? Isso que é legal, né, cara? De aproveitar as redes e tudo mais. Sim, e é lindo, né? Quando a gente recebe uma mensagem na página do Afroativos, né, de um editor, né, do jornal Nova Gazeta. Nova Gazeta, procurem também, tá lá a reportagem. Saiu no dia 25, acho, ou 26. Foi uma reportagem gigante, linda, sim, né? Sim, menina, assim, chamada na capa. Linda. 3 páginas, assim, de matéria falando sobre, né, um trabalho que é feito aqui no Brasil e é o reconhecimento, né, de um trabalho afrocentrado por africanos. Isso pra gente mostra que, né, o caminho é árduo, a caminhada é difícil, mas a gente está no caminho certo. Com certeza. Né? A gente, ano passado, né, a questão dos esforços, ano passado nós fizemos um intercâmbio junto à Escola Projeto Âncora, que é uma referência em educação inovadora, né? Eles são inspirados na Escola da Ponte, de Portugal, e nos conhecemos em um congresso internacional de educação popular. Nos convidaram, nos fizeram um convite para a gente inserir esse trabalho, né, de alfabetização lá no Âncora. A gente recebeu a notícia com, né, muita alegria, a gente queria muito conhecer, porque em contrapartida nós desenvolveríamos esse trabalho lá e os alunos aprenderiam, né, através do método do Âncora. Né? Então todo mundo ganharia. Né? Seria uma troca, e foi uma troca maravilhosa. Porém, eu quase adoeci. Por quê? Eles entraram com a hospedagem e alimentação, né, para mim, mais 5 alunos por uma semana. Tá? Ficamos muito bem hospedados, né, Gini? E alimentados também, né? Mas nós tínhamos que entrar com as passagens. As passagens, nós fizemos vaquinha virtual, nós fizemos rifas,
E mesmo assim, Não né? levantaram. E vou te dizer que quando eu soube e a gente fechou a data, eu fui lá, peguei o cartão de crédito da minha mãe. Aham. Eu não sabia se ia... Se ia dar ou se ia não dar, mas bora eu digo lá. assim, vamos parcelar isso aí, que na pior das hipóteses a gente dá aquela esgoelada e paga, Uma né? oportunidade Daí que a gente abraça e depois vê o que vai fazer. Lá, né? Daí a Depois, gente não dá pra deixar destapa os passar, pés, né? destapa os pés para tapar o resto, né? E vice-versa. A gente vai lá, né? Tira de um santo para vestir o outro, enfim. E foi isso que aconteceu. Foi uma experiência única, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre como foi lá, Gini. Foi a questão do avião foi ótima, porque eu tenho certeza que eles amaram a viagem de avião. Olha, ela já tá rindo, eu não sei porquê. Conta, Gini, Né? conta pra gente como é que foi essa viagem. Eu, toda vez que eu tenho que subir no avião, parece que é a última. No avião, assim, em cima é normal, só quando tá dando aquela Turbulência. Aí- descendo. Aí que tu vê, No ouvido, ânsia de aí que tu voo. vê que não tem ateu, né? Daí Na hora tinha- da turbulência que todo mundo pede uma ajuda pra cada assunto. Ai, meu Deus, ai. Tinha mais uma aluna do projeto também, a Manuela, que ela tava no lado da Sora, apertando a mão da Sora, gritando no avião. Foi uma loucura. Daí tinha o Pietro no meu lado e o Alisson na ponta, e eles, ai, que é isso? Que vocês estão gritando? E eu com essa farinha assim, não consegui nem olhar. Lá na chegada, assim, já tinha um circo, assim, no meio. Chega na escola, tem um circo. Aham. Na entrada da escola. Que legal. E daí tem o... Como é que é o nome? Não tem sala lá. Tu aprende o que tu quiser. Tipo, Aonde? assim, tu tem um roteiro pra Aham. ti. Isso. Que massa. Se tu faltar naquele dia, tu não ganha falta, mas depois tu tem que recuperar o que tu Recuperar. não aprendeu. Claro. Tem a nuvem, que se tu não sabe o teu roteiro, tu ajeita lá o que tem alguma coisa para arrumar. Já tá na hora de não, existir esse novo formato fica de fazendo ensino, esporte. né? Que massa. E se tu não consegue, como é que eu posso falar? Te organizar, tu fica com os pequenos até tu conseguir. Legal. Não é por idade, né? Não é por idade, né? São Sim. por níveis de autonomia. Que massa. Né? Então, assim, né, autonomia é uma coisa de cada um, como diz a Lu, né? É uma questão de cada um. E é muito bacana, assim. Foi uma semana maravilhosa, né? A Bacana. gente pôde trabalhar com os pequenos, né? Eles chamam de casinha, né? Lá onde ficam os pequenos, né? Não, uma sala de aula é muito legal. Tem, nossa, um espaço imenso. Nós fizemos, né, muitas conexões. Um beijo para a Juliana, né, prof que nos recebeu lá, uma outra professora negra, também muito ativa. Massa. E né, para a Clara também, que nos levou, né, que fez todo o convite, né. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós, agora para o prêmio também, o diretor vai parcelar a passagem, né? Aí tem que ver a roupa, né? Com aquela amiga, aquele acessório, aquele não sei o quê, porque tudo Cara, é vamos assim, apoiar, gente. porque Tipo, tudo é quem assim, estiver assistindo aí, Tá. porque tem muita gente. Cara, Tem gente que tem como ajudar, Claro que né? tem, E claro eu acho que tem. Esse que é o que Uma agência de viagens aí. Os nossos projetos despertarem, que assim, é muito legal romantizar, ai, que lindo, mas a gente precisa de ajuda. Não é legal sabe? romantizar, não. Eu digo, é muito legal no sentido que as pessoas Sim, fazem as isso. pessoas Legal fazem. é monetizar a Peleia parada. é um leão por dia que a gente Claro, mata, e às vezes tem gente que tem. Olha, eu tenho cruzado pessoas incríveis que nos ajudam, às vezes doam Uber pra gente ir pras escolas, claro. sabe? Porque, pô, é isso, é algo que a gente iria correr para pagar, e as pessoas pegam, não, eu pago uma ida e volta de Uber. Legal. Isso já nos ajuda tanto, sabe? Sim. E a gente está sempre fazendo essas campanhas na página, Tem sabe? que rolar. E vamos fazer, porque É. tem gente que pode ajudar, e essas pessoas Gente, precisam despertar, que a gente não pode mais esperar para ajudar. E muito Exato. Sabe? importante. A gente não Exato. pode. Exato. Algo sobre o qual a gente não falou, né, Lu, que é bem importante também. Eu não sei como é que funciona no Empoderadas, mas no Afroativos nós temos alunos de todas as etnias. Porque é muito importante também, né, a gente não ficar ali na nossa bolha, repetindo Claro. coisas para nós mesmos. E falarmos, sim, sobre privilégios, mostrarmos, sim, sobre o quanto, né, esses alunos são privilegiados, para que eles não cresçam, né, Sim. falando sobre consciência humana, Sim. né, sobre Sim. racismo reverso, Sim. né, para que eles consigam se posicionar, né, e ter a tal atitude, o posicionamento antirracista que a E gente... multiplicar, né? E multipliquem, né? Uhum. Exatamente. Eu não sei, né,
a gente começou isso querendo mudar ali nosso mundinho, o nosso entorno. E que bom, né, que professores de todo o Brasil, professores, assim, a gente teve contato de Angola, do Chile, que vai traduzir para o espanhol o calendário. Né, tem uma professora afro-argentina que está usando nas aulas dela e colocando, ainda acrescentando os locais da presença negra na Argentina. Que legal. Né? Que legal. E temos o pessoal de Portugal, um grupo afro de Portugal também, muito, assim, a gente está tendo um retorno maravilhoso, educadores de todo o Brasil, gente que nunca fez esse trabalho, que diz assim, como eu posso começar? Sabe? Tem como me passar o calendário? Tem como me dar alguma dica? Eu estou procurando alguma música. Aí eu não sei como eu começo na educação infantil, tem alguma dica? E isso é muito importante, esse movimento, né? E a gente compartilhou, inclusive, o calendário na nossa página e fez um convite, né, para educadores do mundo todo, para que eles façam os seus calendários e a gente compartilhe com a hashtag Movimento Internacional de Alfabetização. Para que a gente fique com um banco, né, Claro, de informação. tu vai ter hashtag, tu vai ter né, que a gente dentro- compartilhe isso, né, porque conhecimento ele tem que ser compartilhado. Né, ele não foi Exato. feito para Sim. aumentar as distâncias, e sim para diminuí-las. Você Né? sabe que quando eu comecei o projeto, que a gente se frustra, né? E tem dias que tu tá mal, Muito. tem dias que tu chora, tem dias Muito. que... Ó. E as pessoas me olhavam, assim, naquele Surta. meu... Naquela minha ansiedade, naquele meu sofrimento, elas me diziam assim, Lu, calma, sabe? Tu não vai mudar o mundo. Tu não vai mudar o mundo. E eu tenho plena consciência de que eu não posso mudar o mundo. Mas eu acho que cada pessoa que a gente toca é um mundo. Claro. E a gente tem um poder muito grande na De nossa mão de transformação. transformar um mundo. E cada mundo que a gente muda, quantos mundinhos pode mudar? Exato. Cada professor que a gente toca, quantas crianças pode atingir, Exato. sabe? Então, assim, é isso, assim, que, tipo, eu não vou mudar o mundo, parece que é uma desculpa pra gente... Para não começar. Não começar, Né? sabe? Pedir- E a gente pode fazer com uma pessoa que tá ali na rua, que tu mora, que tu vê, tá sempre ali o morador de rua, sabe? É uma amiga tua que tu sente que precisa de uma ajuda, uma pessoa que tá em depressão, né? Que nem sempre vai ser a pessoa que tá triste, solitária, mas que é aquela pessoa que às vezes tá sorrindo e que tu fica assim, ai, mas tá sorrindo, não pode ser depressão, sabe? A gente precisa parar de ignorar as pessoas, de ignorar os sentimentos, de ignorar os sofrimentos e começar a agir. Compartilhar o amor de verdade, né? Eu vou quero depois passar aqui, vou mandar pro nosso parceiro, Manuel Soares, e pro Mark B. Vamos, cara, vocês estão aqui representados aqui, guris, também nesse meio aqui hoje, que são meus grandes parceiros e que tenho certeza que vão ajudar também a divulgar essas necessidades aí que vocês têm agora e que vão ter sempre, porque a gente precisa andar abraçado. Sim. E sobre o prêmio, sim, eu só queria assim falar para Larice, né, pro pessoal da Frativos, assim, que eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz mesmo com a indicação de vocês. Como tu falou, Larice, muitas vezes as pessoas esperam que quando a gente fale de negritude, a gente traga dança, a gente traga... E assim, a gente sabe que a nossa cultura é muito rica e muito linda, isso a gente sabe. Mas não é só isso. E aí, quando a gente fala em intelectualidades, às vezes as pessoas não associam pessoas negras a intelectuais. Pô. Então, assim, para mim, eu tô Com até certeza. arrepiada. Com certeza. Mas para mim, das coisas mais importantes de vocês estarem lá é que vocês são um projeto que está formando intelectuais negros, né? E vocês estão levando intelectualidades negras para o mundo. Então, Fantástico, parabéns para vocês. A fantástico. gente se sente Obrigada, muito representada. Mas eu quero dizer, agradecer aqui ao Lu Rodrigues, que orgulho dessas meninas. Stefane Rodrigues, a Mana te ama e morrendo de tanto orgulho. A Denise Rodrigues aqui, dando bom dia para todo mundo. Bah, Júlio, esse tema de preconceito é a mais pura verdade. A Nath, com dermatite atópica, sofria, quando ela estava em crise dentro do bus, as pessoas olhando, atravessando, dói muito. Bah, qualquer tipo, né? Anastasia assistindo. Minha filhada. A Agatha Isis vem assistir. Vocês me representam, disse a Ruth Vieira. Família tá fortíssima aqui. A Neiva Dornelles Ramos também assistindo. Kênia Aquino, maravilhosa. Minha parceira, minha sócia. E aí o pessoal já está começando a indicar algumas agências de turismo para ajudar. Isso aí. Tá? Parabéns a Isso todas, aí. diz o Guilherme aqui. Guilherme Silva. Cara, tem uma galera assistindo nas duas, e depois a gente vai compartilhar isso, e peço para quem está assistindo que compartilhe, porque, cara, primeiro porque eu tô muito feliz hoje com esse papo aqui, que eu acho que com certeza um dos programas de maior representatividade que já passaram por aqui. A gente fala sobre diversos assuntos, mas eu quero sempre bater nessa tecla, porque,
Cara, eu sou branco, sabe? Para mim as coisas são fáceis. Eu sei disso, sabe? E eu tenho noção porque, cara, acho que assim, eu não vou te dizer que 90%, mas a maioria dos meus amigos são negros. Maioria dos caras que são meus ponta firme, assim, que é a galera que eu confio, sabe? E a gente nunca viu diferença entre nós, porque quando existe o respeito, a amizade, o amor verdadeiro, aí tu vê que as pessoas são iguais, entendeu? Mas a gente tem que ter a consciência, bater na tecla e não, gente, acabar. O preconceito é assim, ó, 2019, chega disso, sabe? Tanto para raça, para opção sexual, chega disso, chega. A gente não tem mais tempo para isso. E a gente levanta essa bandeira, sabe? Tipo, eu tô bem feliz, uma amiga minha me mandou essa semana uma pulseira do Mandela. Quando eu criei o Cozinheiros do Bem, eu busquei uma referência que me tornasse, que fosse um grito de guerra, que fosse uma pegada de união, que é o Ubuntu, que é o que a gente vive, que dentro do meu projeto, do nosso projeto, não existe, nós não temos ligação política nem religiosa, sabe? Agora, cada vez mais, eu tenho trabalhado com o povo indígena. Então, assim, a gente começa a ver o que são os verdadeiros valores, os verdadeiros donos da terra lá da aldeia em Biá, Guarani, lá, que estão na Ponta do Arado, lá, sabe? Os caras estão tomando tiro noite adentro, taparam o poço artesiano dos caras, fecharam o único acesso que tinha por terra, roubaram o barco deles. Então, assim, cara, 2019, velho, a gente não vai escalar. Dentro da outra aldeia que a gente ajuda, que o projeto ajuda, que é a Guarani Aracuã, que fica no Cantagalo, sabe, do cacique Maurício. Ontem ele estava me ligando, não consegui retornar para ele, mas amanhã eu vou lá, cacique. E, sabe, a luta deles é para construir uma escola, sabe? Eles que estavam aqui antes da gente, né? Eu queria só acrescentar essa questão, né, da cultura afro e da cultura indígena. Não é favor trabalhar isso, né? Claro É lei. A gente tem a Lei 10.639, ela tem 16 anos, né, que torna obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira e africana nas instituições de ensino. E também, né, a 11.645 de 2008, que também acrescenta a questão da cultura indígena. Então, assim, é para ontem, né? Não é só no ontem, Dia do né? Índio e na Semana da Consciência Negra, né? É para incluir no currículo. Exatamente. Porque nós somos negros, nós somos indígenas, exatamente. nós somos Vocês acreditam? Claro, nós somos todos essa mistura. É que é obrigatório, é uma lei, e eu ainda tenho professores, não posso citar aqui matéria nem nome. Eu já citava, se dá comigo eu já falo. No ensino médio, que ficaram surpresos do meu cabelo ser cacheado. Tipo, eu tava numa prova, ela veio, botou a mão no meu cabelo e falou assim... Como eles gostam, né? Como teu cabelo é diferente? Como é que tu faz pra eu lavar ele? Eu fiquei... Shampoo, conhece? Lava teu cérebro. Lava teu cérebro, professora. Fora que o nosso corpo é público, né? As pessoas tocam na gente. Com muita vontade, pessoas, né? É muito louco isso. O Spartacus falou sobre isso naquele dia, né, que ele falou, as pessoas nem tocam no cabelo. Tu também falou isso. Uma vez eu tive falando sobre... Fala aí, conta de novo. Não, porque, tipo, eu tava no ônibus e tinha uma mulher branca, assim, do meu lado. E, do nada, eu sinto uma pessoa encostando no meu cabelo. E eu fiquei com uma cara assim pra ela. A cara. Daí... Faça a cara, olha pra lá, faça. Tem que fazer um meme dessa cara. Tem que fazer. Daí ela se ligou e tirou a mão. E ela, ai, desculpa. E eu, aham. Daí nunca mais ficou até assim. Eu tenho uma amiga, Camila, que ela tava de trança uma vez e ela foi no shopping. Camila Lima, beijos. E aí ela falou que uma senhora olhou pra ela assim... Ah, esse teu cabelo, né? Mas como é que lava? Tem como lavar? Daí ela olhou assim, ui, a senhora não conhece shampoo? A senhora nunca lavou seu cabelo, não? Eu, hein? E saiu assim, porque a gente cansa, sabe? Tipo, sim, em tudo que é lugar. É no mercado, é na rua, é no shopping. No shopping principalmente, né? Porque no shopping tem mais gente branca. E tu entra no shopping assim com o cabelo solto, fica um monte de gente passando por ti, assim... Líderes e vencedores, que a gente foi na Assembleia. Aí a gente foi no coquetel e só tinha gente de negro. E nisso, daí veio um moço, como é que o moço falou mesmo? Ele se apresentou e ele disse o nome e instituição, né? Fulano, tal instituição. E eu apertei a mão dele e disse, Larice, Afroativos. Né? Estávamos lá para receber o mesmo prêmio, né? Claro. E as pessoas já se apresentavam com aquela
né? Superioridade. Aquela pompa. Né? E eu, tipo, bom, eu vou dar o troco, Vamos né? lá, toma aqui, ó. Só para saber, né? Com quem tá falando também, né? Mas existe muito isso. Existe muito isso. Cara, gurias, vamos falar um pouquinho. Vocês duas estão quietinhas demais. Também eu queria que tu contasse a história. A gente, infelizmente, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Não, é que aqui, ó, é 1h da tarde, tá? Já tá encerrando. Infelizmente, 1h é muito pouco. Eu quero fazer um convite para vocês, tá? Vocês conseguem voltar aqui na terça-feira para a gente seguir esse assunto, para a gente... Terça-feira. Não sei, é nesse mesmo horário? Mesmo horário, meio-dia 1. Assim, o maior problema, vou te explicar. Como as gurias têm aula, eu não gosto de tirar elas da aula. Tá certo. Né? Eu acho que, assim, a educação é em primeiro lugar. Exato. Então, a gente sempre tenta cuidar horários para que não prejudiquem elas em sala de aula. Então, assim, não sei. Tá, não, mas tem que é ser porque... muito bem pensado. Cara, não, tudo que bem, ver a com as gente vai escolas analisar, delas. mas a gente vai trazer vocês aqui de novo, porque, cara, 1h para falar sobre esse assunto é muito pouco tempo. É pouco tempo, entendeu? E as meninas ficaram quietinhas, né? Mas embelezaram, né? Porque, olha, parabéns. E, cara, vocês querem deixar alguma consideração final, algum pedido de ajuda ou alguma agenda que vocês queiram passar para a galera que está assistindo? Vamos colocar 1 minuto para cada uma de vocês falar sobre isso, para a gente poder encerrar. Te agradecer o convite, isso, né? E assim, acho que a gente tem como voltar, mas pensando direitinho, planejando direitinho. Sim. Eu não queria perder a linha, sabe? Sim. Vamos ver se a gente consegue agradecer encaixar. todo mundo que tem nos ajudado desde que a gente perdeu o nosso espaço. Tem muita gente oferecendo a mão, estendendo a mão para nos ajudar. Assim, isso a gente tem que agradecer. A gente é muito abençoado por ter pessoas que sempre estão nos ajudando. A gente tá aí, assim, tá aceitando convites, tá aceitando doações, né? Que nem a gente falou, a gente sempre precisa para Uber, a gente sempre precisa para as visitas. Quando a gente visita as escolas que a gente vai visitar, geralmente são de periferias, então a gente precisa de transporte, a gente precisa de alimentação. Eu não gosto que as meninas tirem nada do bolso delas, claro, né? A gente não consegue fazer isso com a gente, mas pelo menos com elas a gente faz, né, Sim, Larice? Verdade. E então, assim, a gente tem a página lá no Facebook, no Instagram. Quem quiser fazer doação, quem quiser ajudar, nos dias que vocês veem que a gente tem atividade, a gente sempre está precisando. Então, assim, entrar em contato, né, ajudar para a gente é super bem-vindo. Nas escolas a gente gasta em torno, numa visita a escolas, levando todo o grupo, a gente gasta quase R$800 com alimentação, transporte. Então, assim, as pessoas nos chamam, assim, né, vem para Canoas, vem para Esteio, mas é difícil, gente. A gente queria ir para todo o Rio Grande do Sul, a gente queria ir para o Brasil inteiro, se fosse possível. Mas, assim, tudo é dinheiro e, infelizmente, nessa parte econômica, eu e a Larissa somos professoras, né? Sim. Estamos na luta, eu sou professora do Estado, né? Já vi que eu vou receber só depois do dia 10, né? O meu salário. Mas os projetos de vocês são ONG, OCIP, OSC, alguma coisa? Não, tem CNPJ ou é projeto independente, coletivo São independente? projetos dentro da escola. Dentro da escola, né? tá? Mas o Estado no caso. não cobre isso aí, Não. né? Tipo, não cobre esses custos. Não, meu projeto sempre foi voluntário, a gente no Empoderadas não recebeu nem as horas de trabalho. né? Nem horas de trabalho. Nem horas Pois é, e aí, bom, a gente tem tá para ser agendado agora para a próxima semana uma conversa com o governador Eduardo Leite de até, vamos citar isso aí lá. Agora tem que trocar uma ideia, tem que falar, vamos ajudar, né, cara? Pô, bora se coçar. Porque a gente está ajudando a implementar uma lei, né? Que deveria ser iniciativa do Estado fazer com que isso estivesse em todas as escolas. Com certeza. Né? Então, do poder público, né? Não, cara, eles têm, tem que cobrar deles mesmo, porque não é só vestir terno e gravata, ficar bem bonitinho aí e não fazer porcaria nenhuma. Então, isso é uma coisa também que a gente vai martelar aqui no Ubuntu sempre. E, cara, qualquer pedido, agora aí tá nas redes, esse programa fica gravado para sempre. Isso que é legal da gente poder estar nas redes, saca? Web Rádio demais por isso. Tá ali para sempre, entendeu? Daqui não sai. Então, cara, compartilhem. Sabe? Compartilhem, vamos divulgar isso aí. E eu agradeço a presença de vocês aqui, gurias. Tá? Quer deixar alguma consideração final? Sim, reforçar, né, essa questão que a Lu pontuou. Nós temos projetos que funcionam com recursos próprios, e quando a gente fala recursos próprios, leia-se do bolso das professoras,
né, dos colegas. A gente tem uma escola muito parceira, né, a gente tem a questão da direção, da supervisão, que são muito parceiras, que pegam junto, mas realmente, né, o Afroativos, desde o início do projeto até agora, assim, já teve mais de 80 participações entre escolas e outros eventos. E isso, né, às vezes a gente vai lá, pede ajuda de custo para a gasolina, Claro. né, e acaba se tornando nossa, viu como eles estão agora, né, sabe que agora eles estão, e não é, né, é exatamente isso, porque se a gente puxa daqui, tira dali. Valorizar nosso trabalho, né? A gente está compartilhando algo que a gente luta todos os dias. Cara, e o principal, né? Podíamos ir sozinhas, mas nós estamos levando os nossos alunos, que são os protagonistas dessa mudança. Né? E a gente quer proporcionar cada vez mais momentos para eles, né? E mais experiências, né? E mostrar para eles o quanto é importante a gente se posicionar, né? E isso faz toda a diferença desde cedo. Queria também pedir, né, para todo mundo mandar aí vibrações positivas, né? Dia 14 de maio, então, nós estamos entre os 3 finalistas, né? Vai dar. Doações, pessoal. Vibrações e doações. Doações. E doações, né? E terça-feira nós estaremos, dia 7, né? Terça-feira nós estaremos na TVE também, assistam. Será um programa ao vivo no turno da tarde, depois eu mando o horário direitinho. Tá bom. E já está agendado, então, para a próxima terça. Dia 18 de maio, TEDx Laçador. Estaremos lá. É isso aí, estaremos lá. E deixa eu ver o que mais. Gini, quer falar mais alguma coisa? Mandar beijão, né, para os alunos que não puderam vir também, né? Agradecer a escola que sempre organiza, né, para que a gente consiga sair, para que a gente consiga fazer, né, as atividades. Isso é muito importante também, reconhecer esse suporte que a escola nos dá. Infelizmente, eu fico muito chateada, né, de saber que não são todos os projetos que têm esse tipo de respaldo, né, o que é tão importante para o crescimento, né, dos projetos. Exato. Desejo que seja diferente, que seja um ano diferente, que as parcerias possam só fortalecer mais a iniciativa de vocês, porque é disso que a gente precisa. Parabéns, Luiz, parabéns. Alguma de vocês quer deixar alguma consideração final, mandar um beijo para alguém? Não é o programa da Xuxa, mas dá para mandar, né? Bora lá. Não, tá tudo certo. Aí então, a página, né? Afroativos Isso aí, e Empoderadas IG. Aqui, ó, ganhei vou ganhar depois uma, quero ver vocês conseguirem uma camiseta do meu tamanho. Galera, a gente vai encerrando por aqui mais um programa Ubuntu. Obrigado a toda a nossa audiência aí, compartilhem. Segunda-feira a gente está de volta aqui com o programa Na Lata, às 10 horas da manhã. Terça que vem voltamos com o Ubuntu. Assistam aí os nossos programas, escutem, compartilhem. Tem agora o Agro e o Negócio, que está aqui também, um programa novo na rádio, na primeira rádio web do Brasil, como o nosso mestre Pintaúde gosta de dizer. Minha filha está me ligando aqui, acho que está na hora de eu buscar ela. Um beijo para vocês. Tamo junto, galera. Ubuntu. Tchau, tchau. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Te liga, né?